2,5 milímetros quadrados. Os condutores de cobre com isolamento para 600 volts deverão ser utilizados nas instalações internas. As bitolas dos condutores de alumínio ainda são fornecidas na antiga escala AWG, que é uma escala de bitolas de fios usada nos Estados Unidos. Esta escala usa números para identificar as diversas bitolas. Quanto menor o valor, maior será a sua seção transversal. Este condutor de alumínio tem a bitola de 4 AWG. Os condutores de alumínio são recomendados para instalações externas, devido ao seu menor custo. Neste trabalho, será apresentada uma metodologia de dimensionamento de alimentadores bem simples, de tal forma que mesmo as pessoas que não conhecem os cálculos para dimensionamento de condutores possam instalar com segurança os seus motores. Veja uma seção da tabela onde foram agrupadas as bitolas dos condutores que deverão ser utilizadas para alimentação de motores monofásicos. Conhecendo a tensão de alimentação, a potência do motor e a distância que ele será instalado, é possível identificar nesta tabela a bitola para condutores de alumínio ou de cobre. Veja, por exemplo, que para instalar um motor monofásico de 5 CV, ligado em 240 volts, a 100 metros do padrão, deverá ser utilizado um condutor de cobre com bitola de 10 milímetros quadrados, ou condutor de alumínio com bitola 6 AWG. Estas bitolas foram calculadas considerando que os motores serão alimentados diretamente do padrão ou de um outro centro de distribuição de circuitos. No manual que acompanha este filme, você encontrará todos os detalhes para o dimensionamento de alimentadores para motores monofásicos ou trifásicos. Os condutores elétricos e os motores são componentes do sistema elétrico que frequentemente estão submetidos a correntes e tensões bem acima daquelas para os quais eles foram fabricados. Estas grandezas anormais vêm em forma de correntes de curto-circuito, correntes de sobrecarga, sobretensões e mesmo subtensões. Um motor elétrico, quando está submetido a uma destas condições, corre o risco de se queimar. Portanto, estas grandezas devem ser limitadas em seu valor e no tempo de duração. A maneira de proteger os motores é instalando dispositivos de proteção que atuam desligando o circuito quando estão submetidos às condições de anormalidade. Os dispositivos de proteção mais utilizados são os disjuntores, os fusíveis, os relés térmicos, os quais você vai conhecer e aprender como dimensioná-los a seguir. Os disjuntores termomagnéticos são equipamentos de proteção para circuitos de baixa tensão contra sobrecargas e curtos-circuitos. Eles são ligados em série nas fases do circuito e são dimensionados para permitir a condução de até um determinado valor da corrente elétrica. Quando este valor é superado, automaticamente ele desarma e interrompe a passagem de corrente, protegendo assim o circuito. Para ser rearmado, é necessário baixar a sua alavanca até a posição inferior e, em seguida, armá-la, colocando-a na posição superior. O valor da corrente máxima suportada pelo disjuntor vem especificado em sua alavanca, como neste caso, onde a corrente máxima é de 15 amperes. Não é aconselhável o uso do disjuntor termomagnético para comando de circuitos. Os fusíveis são dispositivos utilizados na proteção de circuitos contra correntes anormais, como curto-circuito e sobrecarga. Quando um desses dois eventos acontecem, os fusíveis se queimam, interrompendo o fornecimento de energia para proteger um motor ou outra carga. Quando isso acontece, eles devem ser substituídos por outros de mesmo valor. Aqui estão os 3 tipos de fusíveis mais comuns. O tipo cartucho, o tipo NH,
e o tipo Diazed. Os do tipo cartucho devem ser utilizados em circuitos resistivos, sem picos de corrente, como incubadoras e aquecedores. A sua função é proteger apenas contra curto-circuito, não sendo indicado para a proteção de motores, a não ser quando acoplados às chaves seccionadoras. Os fusíveis NH e os Diazed de ação retardada são indicados para a proteção de motores, onde a corrente de partida atinge valores várias vezes acima de sua corrente nominal. Esses fusíveis protegem os motores. Tanto os fusíveis NH como os Diazed possuem um sistema para indicar quando estão queimados. No NH, é este êmbolo vermelho que se apresenta saliente. No Diazed, esta plaquetinha circular se solta. Quando o fusível estiver queimado, você não deve tentar consertá-lo. Troque-o por outro de mesma capacidade. Tenha sempre alguns fusíveis de reserva. Este dispositivo que você está vendo é o relé bimetálico, também conhecido como relé térmico. Ele é utilizado para proteger o motor elétrico ou outros aparelhos contra a sobrecarga. Este relé também pode proteger o motor trifásico contra falta de fase, especialmente se ele não estiver funcionando a plena carga. O motor elétrico se torna mais protegido quando os fusíveis e os relés bimetálicos são ligados em série no circuito de alimentação do motor. Vamos agora conhecer outros dispositivos utilizados no circuito de comando e proteção dos motores elétricos. Esta é uma chave seccionadora, também conhecida como chave faca simples. Esta chave deve ser utilizada apenas para abrir e fechar os circuitos, possibilitando a manutenção do motor com segurança. É o único dispositivo que permite a visualização direta do circuito aberto. É uma chave cuja construção é bastante simples e de baixo custo. Ela precisa ser manuseada com muito cuidado, pois oferece perigo ao operador, porque seus contatos ficam expostos, energizados e sem proteção. Ela jamais deve ser utilizada para a partida de motores. Além disso, deve sempre ser desligada com o motor sem carga ou desligado. No mercado você encontra chaves facas para sistema mono, bi e trifásico. Esta é uma ligação de uma chave seccionadora monofásica simples. Observe que o condutor neutro é ligado diretamente ao motor e a fase é interrompida na chave seccionadora, através da conexão em seus bornes. Dessa forma, quando a chave estiver desligada, não haverá passagem de corrente. Esta é uma chave seccionadora blindada que é mais indicada para a abertura de circuitos sob carga, pois a sua velocidade de abertura e de fechamento independem da velocidade do operador. Além disso, ela oferece maior segurança porque os seus contatos são isolados e não permite ser aberta enquanto se encontra ligada. Tanto as chaves seccionadoras simples como as blindadas podem ou não possuir suportes para fusíveis de proteção, já que a sua principal função é permitir a visualização física da abertura do circuito para eventuais manutenções. A chave liga-desliga é adequada para dar partida manualmente em motores com potência de até 5 CV. Ela possui em seu interior uma câmara de extinção de arco voltaico e dispositivos para que o fechamento e a abertura não dependa da habilidade e velocidade do operador. Bem, agora é a vez de falarmos do conhecido contactor tripolar. Este componente, que é amplamente utilizado no comando de motores, é instalado em substituição à chave liga-desliga. O contactor funciona quando a sua bobina é alimentada por corrente elétrica, cujos terminais são normalmente identificados pelas letras A e B, criando um campo magnético que atrai este êmbolo, fazendo fechar os contatos principais e abrir ou fechar contatos auxiliares. Os contatos principais, ou de força, são utilizados para ligar ou desligar o motor, conforme você está vendo. Observe que ele garante uma ligação rápida e segura do circuito.
O circuito que comanda a bobina do contactor pode ser instalado distante do motor, caracterizando um comando à distância. A alimentação da bobina do contactor pode ser interrompida por dispositivos que identificam falta de fase ou sobrecargas, como por temporizadores, sensores de nível, pressostatos, termostatos, botoeiras e outros, provocando o desligamento do motor. Existem ainda vários outros dispositivos para comandar motores, como a chave compensadora e a chave série paralela para motores monofásicos, e as chaves estrela-triângulo e chaves compensadoras para os motores trifásicos. Você vai ver em detalhes, no próximo módulo, o uso e as características destes componentes. Bem, como você viu, existem vários dispositivos de comando e de proteção que devem ser utilizados para proteger os motores elétricos, aumentando assim a sua vida útil. Agora você vai conhecer como devem ser dimensionados e montados os componentes do circuito para partir e proteger o motor. Os circuitos de comando e de proteção para motores devem ter, no mínimo, os componentes mostrados nesse diagrama unifilar. A chave seccionadora é de uso obrigatório, devendo apenas ser utilizada para abrir o circuito, sem carga, para possibilitar a manutenção do motor. O fusível NH ou diazed é introduzido para proteger o motor contra curtos circuitos. Por sua vez, o relé térmico é utilizado para proteger o motor contra sobrecargas. O dispositivo de partida, como o próprio nome indica, serve para ligar e desligar o motor. A sua especificação depende das características do motor e do sistema de alimentação, que você vai ver daqui a pouco. Não se pode esquecer do sistema de aterramento que protegerá os operadores contra correntes de defeitos. Agora vamos mostrar como deve ser esse circuito, especificamente para os motores monofásicos. Para facilitar este estudo, vamos dividir os motores monofásicos em duas classes, ou seja, aqueles com potência até 10 CV e motores com potência acima de 10 CV. Para os motores com potência de até 10 CV, o sistema mais recomendado é o de partida direta, que utiliza o contactor para ligar e desligar o motor. Este dispositivo garante ligação rápida e segura do motor, desligando-o automaticamente em caso de sobrecarga. Veja nesse esquema o circuito de partida e de proteção que oferece bastante segurança a estes motores, cuja explicação de seu funcionamento está no manual. Aqui é apresentado uma parte de uma tabela que você encontrará no manual que permite dimensionar cada componente do circuito em função da potência do motor e da tensão de alimentação. Veja, por exemplo, que um motor de 5 CV, alimentado a 240 volts, necessita de um fusível de 50 amperes, uma chave seccionadora de 33 amperes, e o relé de sobrecarga deverá ter uma faixa de ajuste de 25 a 40 amperes. Este circuito pode ser encontrado no mercado, com os diversos componentes instalados em uma caixa conhecida como chave magnética de proteção e partida para motores monofásicos. Neste caso, será necessário apenas instalar a chave seccionadora e os fusíveis NH ou diazed externamente, como você está vendo nesse circuito. Para ligar o motor, basta apenas pressionar o botão NA, ou normalmente aberto, e para desligar, basta pressionar o botão NF, ou normalmente fechado. Considerando ainda a classe de motores monofásicos com potência de até 10 CV, várias concessionárias de fornecimento de energia permitem o uso de circuitos simplificados e de menor custo para seu comando e proteção, mesmo conhecendo que, desta forma, estará reduzindo o nível de proteção. São estes circuitos que vamos mostrar agora. A partida de motores monofásicos com potência de até 1,5 CV pode ser feita com ligação direta à rede por meio de uso da chave liga-desliga, com capacidade de 25 amperes, na tensão de 120 volts, ou de 15 amperes quando ligados em 240 volts.
Os motores monofásicos de potência média, ou seja, de 2 a 10 CV, exigem uma corrente de partida cujo valor pode atingir até 8 vezes o valor da sua corrente nominal. Por isso, existe necessidade de maiores cuidados na ligação. Estes motores devem ser ligados na tensão de 240 volts e o circuito de comando e de proteção pode ser como este, apresentado nesse esquema. O circuito é formado por uma chave seccionadora bipolar blindada para partida de motores monofásicos. 2 fusíveis NH, diazed ou cartucho, um em cada fase. Um disjuntor bipolar termomagnético. E uma chave seccionadora bipolar ligada em paralelo com um disjuntor. Esta tabela fornece a especificação de cada componente do circuito para as potências existentes de 2 a 10 CV. Veja, por exemplo, que para fazer a proteção e o comando de um motor de 5 CV serão necessários uma chave seccionadora bipolar com porta-fusíveis de 60 amperes, 2 fusíveis diazed de ação retardada de 50 amperes cada, um disjuntor termomagnético bipolar de 35 amperes, e uma chave seccionadora simples de 60 amperes. Agora você está vendo o circuito montado, onde pode-se observar a chave seccionadora blindada, os fusíveis diazed, o disjuntor bipolar e a chave seccionadora simples. Veja agora o procedimento de partida para este motor. Primeiro, liga-se o disjuntor termomagnético, depois a chave seccionadora em paralelo com o disjuntor e, por último, a chave seccionadora. Quando o motor atingir a rotação nominal, é necessário abrir a chave seccionadora em paralelo com o disjuntor. Assim, durante a partida, a maior parte da corrente é desviada para a chave seccionadora simples em paralelo com o disjuntor. Quando esta é aberta, o motor já terá atingido a rotação nominal. Portanto, a corrente do circuito será a corrente nominal, que estará passando somente pelo disjuntor. Este disjuntor estará pronto para desarmar, caso ocorra curtos-circuitos ou sobrecargas. Agora você está vendo uma chave já desenvolvida utilizando este esquema que você acabou de ver e já se encontra disponível no mercado. A chave compensadora deve ser utilizada quando o motor necessariamente parte com carga, como por exemplo o motor que aciona esta correia transportadora. Já para os motores que partem a vazio ou sem carga, deve-se utilizar a chave série paralela. Tanto a chave compensadora como a série paralela podem ser automáticas ou manuais. As automáticas são dotadas de botões liga-desliga e as manuais possuem uma alavanca lateral que serve para dar partida nos motores. Estas chaves são ligadas em uma posição até o motor atingir a rotação nominal e, em seguida, a chave precisa ser transferida para a posição normal de trabalho. Nas chaves automáticas, estas mudanças de posição acontecem automaticamente. E nas manuais, elas acontecem através do acionamento manual da alavanca lateral. No manual que acompanha este filme, você encontrará os esquemas de ligação e uma tabela que vai lhe auxiliar no dimensionamento dos componentes dos circuitos equipados com estas chaves. Para instalação de circuitos de proteção e de partida de motores monofásicos com potência de 2 a 10 CV ligado diretamente na rede, aconselhamos o uso da chave magnética. Para motores com potência acima de 10 CV, é obrigatório o uso da chave compensadora ou da chave série paralela para reduzir a corrente de partida. Um outro detalhe: as chaves facas simples, que possuem partes energizadas expostas, devem ser instaladas dentro de caixas de madeiras que se possa fechar a fim de evitar acidentes. Os motores trifásicos são muito utilizados no meio rural, sendo adequados para a maioria das máquinas encontradas no mercado. São fornecidos com potências que vai desde 1/4 de CV até 100 CV, ou, em situações especiais, potências ainda maiores. Os componentes básicos para a proteção e comando dos motores trifásicos são os seguintes: chave seccionadora, fusíveis de proteção contra curto-circuito, relé de proteção contra sobrecarga
e chave de comando. A chave de comando poderá ser a chave liga-desliga, contactor, chave estrela-triângulo ou chave compensadora para motores trifásicos. O principal item que define a vida útil do motor é a escolha do sistema de partida. Para a sua definição, deve-se levar em conta a potência do motor, as características da carga e a capacidade da instalação. Vamos ver então como dimensionar e instalar estes dispositivos. O sistema de partida direta é o mais simples, no qual os motores trifásicos são ligados diretamente à rede, sem dispositivos de controle da corrente de partida. Neste caso, pode-se utilizar a chave liga-desliga, contactores ou mesmo disjuntores especiais. A maioria das concessionárias brasileiras estabelecem que motores trifásicos de até 5 CV podem ter partida direta. Algumas concessionárias permitem que motores de maior potência possam ter partida direta quando instalados no meio rural. O sistema mais utilizado para comandar e proteger motores trifásicos com potência até 5 CV são as chaves magnéticas de partida direta blindadas em caixas metálicas ou de termoplástico, que possuem alta durabilidade quando são bem instaladas. Os motores trifásicos com potência superior a 5 CV possuem corrente de partida que alcançam, em média, 6 a 8 vezes o valor da sua corrente nominal. Isto resulta em perturbações na rede que afetam o sistema elétrico, podendo, inclusive, acionar os dispositivos de proteção e interromper o fornecimento de energia. Por isso, é importante controlar estas correntes. E isso é feito por dispositivos especiais, como as chaves estrela-triângulo e as chaves compensadoras. A chave estrela-triângulo é utilizada no comando de motores trifásicos com potência superior a 5 CV e que entram em funcionamento com o mínimo de carga, ou sem nenhuma carga. Aqui temos uma chave estrela-triângulo de acionamento manual. A sua alavanca pode ocupar 3 posições diferentes, ou seja, na posição central para desligar o motor, na posição estrela para dar partida no motor e permanecendo nela até atingir a rotação constante, quando é virada para a posição triângulo, onde o motor atinge suas características de placa, portanto, apto a receber cargas. Existe também a chave estrela-triângulo automática, como esta, em que a virada da ligação é feita sem auxílio do operador, sendo controlada por relé temporizador que aciona os contactores. O campo de aplicação da chave estrela-triângulo para a partida de motores trifásicos é muito diversificado. Para uma indicação segura desta chave, basta você fazer a seguinte pergunta: este motor partirá sem carga? Bom, se a resposta for positiva, como, por exemplo, é o caso da serra circular, picadoras e outras, o uso desta chave é aconselhável. Caso contrário, deve-se utilizar um sistema de partida direta ou chave compensadora. Os motores trifásicos com potência superior a 5 CV, acoplados a máquinas que partem com aproximadamente metade da carga nominal, como é o caso de bombas, compressores, britadoras e outras, devem possuir como dispositivo de partida as chaves compensadoras. Neste sistema de partida é utilizado um autotransformador com várias derivações para reduzir a tensão aplicada sobre as bobinas do motor durante o período de partida. Para adquirir a chave estrela-triângulo ou a chave compensadora, basta você fornecer a potência do motor e a tensão do sistema trifásico. E, logicamente, se você deseja uma chave manual ou automática. Eu gostaria de chamar a atenção para a posição de instalação destas chaves. Elas devem ser instaladas próximos dos motores e localizadas de tal forma que o operador possa, sem nenhum obstáculo, ligar e desligar a chave. Por questão de segurança, não é permitido que as correias de uma máquina fiquem entre o operador e a chave. Como você sabe, a eletricidade desempenha uma função importante em diversos processos produtivos da propriedade rural,